Espero que todos estejam desfrutando de boa saúde e que a paz do Senhor esteja em cada coração. Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de Maria Madalena, e para isso pensei em ler em Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Muito bem, aqui é citado Maria Madalena. E também nos é dito que dessa mulher Jesus expulsou 7 demônios. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós vemos que ela era imensamente grata por aquilo que o Senhor tinha feito por ela. Ao olharmos para o livro de João, no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 19, nós vemos ali na crucificação do Senhor Jesus a menção do nome de Maria Madalena. Capítulo 19, verso 25, ele diz: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Também lá no livro de Lucas, no capítulo 8, nos é dito que essa mulher e outras serviam ao Senhor Jesus com os seus bens. E aqui nós vemos o nome de algumas mulheres e também o nome de Maria Madalena. Estava ali muito próximo da cruz, junto com a mãe de Jesus e essas outras mulheres que são citadas os seus nomes. Então, quando nós olhamos para Maria Madalena, nós aprendemos muito com o apego que essa mulher passou a ter pelo Senhor Jesus depois que ela foi libertada daqueles 7 demônios. Quando olhamos para o livro de João a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, no capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Olha a hora, de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Mas que pedra é essa? No livro de Marcos, quando elas estavam indo para o sepulcro, diz a palavra de Deus que elas iam com uma certa preocupação, dizendo: quem nos removerá a pedra? E quando elas chegaram ao sepulcro de madrugada, elas tiveram uma surpresa ao ver que a pedra já estava revolvida. E eu aprendo às vezes com essa lição dessa pedra, é pensar que às vezes nós antecipamos problemas. E foi o que elas estavam fazendo, antecipando um problema, pois elas sabiam, elas acompanharam, elas sabiam que a pedra, havia sido posta uma pedra naquele sepulcro, e quem pôs essa pedra foi José de Arimateia.
E elas acompanharam, principalmente Maria Madalena, até o fim, e ela viu que essa pedra tinha sido colocada ali. Então, quando elas, no domingo, voltando, elas estavam preocupadas: quem nos removerá a pedra? Elas sabiam que elas não conseguiam remover a pedra porque era muito grande. Então elas sabiam: nós não vamos conseguir, mesmo que nós sempre sejamos aqui mais de uma, nós não vamos conseguir remover aquela pedra. E elas iam preocupadas: quem nos removerá a pedra? Mas quando elas chegaram, a pedra já estava removida. E vocês sabem quem foi que removeu aquela pedra? Foi um anjo. Ele removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E agora nós temos, no primeiro dia da semana, João capítulo 20, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. E ela corre de volta a avisar os discípulos, a Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde foi que eles colocaram. E esses discípulos então vazaram, saíram correndo rumo ao sepulcro, e como se fosse um querendo ganhar do outro, Pedro perdeu na corrida para esse outro discípulo, e o outro discípulo chegou primeiro. Diz a palavra de Deus, correu, verso 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Eu não sei se esse outro discípulo tinha costume, de fazer corrida, ou se Pedro era um pouquinho mais gordo, mas eu só sei que Pedro perdeu na corrida para esse outro discípulo. E chegou primeiro ao sepulcro. Baixando ali, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Adiantando um pouco, entrou também o outro discípulo que chegara, verso 8 do capítulo 20, primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esse versículo 10, ele me chama a atenção. Quando nós vamos voltar a falar de Maria Madalena, ele me chama a atenção porque esses discípulos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão desses acontecimentos, e o que eles fizeram? Voltaram outra vez para casa. Mas o versículo 11 ele nos diz: Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou os olhos para dentro do túmulo. Irmãos, é significativo nós pensarmos que os discípulos voltaram para casa, mas é significativo nós pensarmos: Maria, entretanto, eles voltaram, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Vocês já pensaram que gratidão que essa mulher tinha no seu coração pelo que o Senhor tinha feito por ela? As bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a vida dela, e principalmente pela salvação dela, mas entendemos também que ela foi livre de 7 demônios que ocupavam o seu corpo, e o Senhor Jesus a libertou. O Senhor Jesus deu vida para essa mulher, e ela era imensamente grata por aquilo que o Senhor tinha feito por ela. E nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, por ter nos salvado da perdição eterna, da condenação eterna. Será que nós também nos esforçamos para em tudo estar tão próximo do Senhor Jesus,
servir o Senhor Jesus com os nossos bens, como ela fazia, se aproximar, ficar perto, mesmo às vezes em perigos, ao pé da cruz, lá estava ela. Quando ele ressuscitou, ela foi a primeira a ver o Senhor Jesus. Ela tinha um desejo muito grande de estar próximo do Senhor, perto do Senhor Jesus. E nós, irmãos, como é que nós estamos? Nós também temos essa garra, esse desejo de estar próximo do Senhor, perto do Senhor, custe o que custar a todo tempo, como Maria Madalena? Então eles foram, mas ela ficou ali, junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro. Essa Maria Madalena, ela viu cena incrível por ela ter essa atitude. Cenas incríveis. Viu primeiro o Senhor Jesus Cristo, viu o túmulo vazio, viu esses anjos, um sentado à cabeceira e o outro aos pés daquele túmulo. Ela viu cena que os outros não viram, porque ela tinha desejo de estar próxima do Senhor Jesus. E é isso que acontece com os cristãos, que eles se afastam de Deus, que eles não se importam com o Senhor Jesus. Eles perdem coisas maravilhosas, grandes coisas eles perdem por não se importar com o Senhor e ficar longe do Senhor. E ela então estava ali, tendo dito, verso 13, então ele lhe perguntou, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras e a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, olha só, respondeu, Senhor, se tu tirastes, dize-me onde o pusesse e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Maria. Ela, voltando, disse em hebraico, Rabone. Quando ele falou, ela conhece a voz dele. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Olha como o Senhor Jesus trata os discípulos. Vai ter com os meus irmãos. Ele não diz meus discípulos. Ele não diz com aqueles homens, com aquelas pessoas que me seguiram. Vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando. Olha, gente, ao meu ver, parece que ela estava ali sozinha. Viu o Senhor, e contava que ele dissera essas coisas. Ela ganhou muito, foi precioso esse encontro de Maria Madalena. Ela, por ter esse desejo de querer estar próximo do Senhor, ela viu coisas que outros não viram. Irmãos, eu estou encerrando esse pequeno pensamento. Nós, quando nos afastamos de Deus, nós perdemos muito. Perdemos de ver a excelência, muitas coisas da parte de Deus, porque às vezes queremos ficar longe do Senhor. Vamos pensar, vamos procurar ser como Maria Madalena, que quis sempre ficar próximo do seu Mestre. Que Deus nos abençoe e um grande abraço para os irmãos e que esses textos sirvam para a nossa edificação.